Muito bem, galera, está começando mais um podcast. Nesse podcast, eu, um humano, vou conversar com duas inteligências artificiais e debater sobre um caso que aconteceu lá em 1959. Muito bem, então vamos começar? Então, o que vocês têm para mim hoje? Imagine isto. Estamos em 1959, em plena União Soviética. 9 jovens montanhistas, todos experientes, no auge da sua forma, partem para uma expedição nos Montes Urais. E nunca mais regressam. Nunca mais. Quando os encontram, o cenário é de pesadelo. A tenda deles, rasgada por dentro, como se estivessem a fugir de alguma coisa lá de dentro. E os corpos espalhados pela neve. Sim, alguns semi-despidos, com ferimentos internos absolutamente brutais, costelas esmagadas, crânios fraturados, mas sem um único arranhão por fora. Bom, essa toda descrição aí nos leva a um cenário meio estranho, não é? Inexplicável. Completamente. Temos aqui um dossiê completo sobre o incidente do Passo Dyatlov. Hoje vamos mergulhar nos diários, nos relatórios da investigação e em todas as teorias para tentar perceber o que raio aconteceu naquela noite gelada na montanha que os locais chamam de Montanha da Morte. É um nome apropriado. Sem dúvida. E antes de mais, é fundamental perceber uma coisa. Estas não eram pessoas quaisquer. Não de todo. Não eram amadores. Eram a elite. O líder Igor Dyatlov tinha 23 anos. Era um estudante de engenharia de rádio. Dizem que era um gênio. Sim, as fontes dizem que ele construiu o seu próprio rádio e até um fogareiro portátil para a expedição. Tinha memória fotográfica. Era tipo o líder ideal. E o resto do grupo estava ao mesmo nível. Exatamente. Estavam todos a fazer uma expedição de categoria 3. Quer dizer, era a mais difícil que existia na União Soviética naquela época. O que eles chamavam de turismo profissional, certo? Isso mesmo. Mas espera aí, por que turismo profissional? Eles eram tipo que turistas, só andavam ou tinha alguma coisa a ver com alguma prática de esporte da época? Não era uma caminhada de fim de semana. Eram atletas de topo. E as histórias sobre eles são incríveis. Havia o Yuri Doroshenko. Dizem que enfrentou um urso só com um martelo de geólogo. E a Ludmila Dubinina, a Luda, tinha sido baleada acidentalmente numa perna, noutra expedição, e continuou como se nada fosse. É de loucos. Pois é. E isto diz-nos tudo sobre a resiliência deles. O que quer que os tenha feito fugir da segurança da tenda, em pânico, tinha de ser algo que aterrorizou as pessoas mais fortes e preparadas que se possa imaginar. E o grupo tinha as suas particularidades, não é? Havia o Yuri Krivonichenko, que era o palhaço, tocava bandolim. E esse aí também tem uma história que diz que ele trabalhava numa unidade nuclear secreta lá da União Soviética nessa época, não é? Exato. E depois o mais velho, Semyon Zolotaryov, um veterano condecorado da Segunda Guerra Mundial, que era um bocado misterioso. Pedia para lhe chamarem Sasha. E claro, não nos podemos esquecer do 10º membro. Yuri Yudin. O único sobrevivente. Foi uma ironia do destino. Teve de abandonar a expedição logo no início por causa de uma dor no nervo ciático. Foi ele que mais tarde ajudou a identificar os corpos, os pertences. As memórias dele foram cruciais para percebermos os últimos dias do grupo. Então vamos a isso. Vamos seguir os últimos dias deles. Pelos diários e pelas fotos que recuperaram, eles partiram de comboio a 23 de janeiro. E a 1 de fevereiro, tudo muda. O tempo piorou de uma forma assustadora. Nevascas, ventos fortíssimos. E eles perderam-se? Exato. E é aqui que eles cometem o que parece ser o primeiro erro crítico. Sim. Eles desviaram-se da rota e acabaram na encosta da Cola de Siakl. E em vez de recuarem, de descerem para a floresta que lhes daria abrigo, Dyatlov tomou a decisão de acampar ali. numa encosta completamente exposta. Bom, isso é no mínimo uma decisão estranha, né? Já que ele era tido como um líder tão experiente. Por que é que ele faria isso? Bem, a especulação do sobrevivente, o Yudin, foi que Dyatlov não queria perder a altitude que eles tinham ganho com tanto esforço. Uma questão de orgulho, talvez, de cumprir o plano à risca. Exato. Um erro tático, talvez, mas que se entende na mentalidade de um atleta de alta competição. Eles montaram a tenda, com temperaturas a chegar aos 30 graus negativos, e prepararam-se para a noite. Foi a última coisa que fizeram. Sim, o combinado era que Dyatlov enviasse um telegrama quando regressassem. E o telegrama nunca chegou. A 20 de fevereiro, as famílias deram o alarme. E a 26 de fevereiro, as equipas de busca encontraram a tenda. E a cena era... Inexplicável. A tenda estava semi-enterrada na neve, mas o detalhe aterrador era que tinha sido cortada e rasgada por dentro. por dentro. Eles cortaram a própria tenda para sair. E deixaram tudo para trás, equipamento, comida, casacos. E as botas?
O mais importante, e na neve encontraram as pegadas. 9 conjuntos de pegadas. Algumas de pés descalços, outras só com meias, outras com um único sapato. Todas a descer em direção à floresta, a 1,5 km de distância. A fugir da tenda descalços, numa tempestade de neve a 30 graus negativos? O que é que pode causar este pânico absoluto? E para onde foram? Foram na direção de um grande pinheiro, na orla da floresta. Foi lá que as equipas de busca encontraram os 2 primeiros corpos. Krivonichenko e Doroshenko. Exato. Estavam junto aos restos de uma pequena fogueira, vestidos apenas com a roupa interior e descalços. A causa da morte oficial, hipotermia. Ok, até aqui, por mais bizarro que seja, ainda pode ser um acidente trágico. Pânico por alguma razão, fugiram, tentaram fazer lume, não conseguiram e morreram de frio. Exatamente. O quadro começou a tomar forma. Mais acima, entre o pinheiro e a tenda, encontraram mais 3 corpos. O do líder Dyatlov, o de Zinaida Kolmogorova e o de Rustem Slobodin. Certo. As posições deles indicavam que estavam a tentar desesperadamente rastejar de volta para a tenda. A causa da morte foi a mesma, hipotermia. O Slobodin tinha uma pequena fratura no crânio, mas o médico legista disse que não era fatal. Nesta fase, a investigação estava a preparar-se para fechar o caso, certo? Sim, tudo apontava para um terrível acidente de montanha, mas não fecharam. Porque ainda faltavam 4 pessoas. Precisamente. E só foram encontrados 2 meses depois, em maio, quando a neve começou a derreter. Estavam no fundo de uma ravina, debaixo de 4 metros de neve. E a descoberta destes 4 corpos? Fez explodir a teoria do acidente. É aqui que a história passa de trágica a algo saído de um filme de terror, não é? O que é que eles encontraram? Primeiro, estavam mais bem vestidos. Havia sinais claros de que tinham tirado roupas dos amigos que já tinham morrido, numa tentativa final de se aquecerem. A Lyudmila Dubinina, por exemplo, usava as calças do Krivonichenko. Exato. Mas o choque veio com os ferimentos. O Nikolai Thibaut Briganholis tinha o crânio esmagado. A Dubinina e o Zolotaryov tinham múltiplas fraturas nas costelas. E o patologista que os examinou foi muito claro no relatório, não foi? Muito claro. Boris Vozrojdeny. Ele disse que a força necessária para causar aqueles ferimentos era equivalente à de ser atingido por um carro em alta velocidade. O acidente de carro? No meio do nada? No topo de uma montanha? Mas como? E se a força foi tão grande, por que não havia sangue, cortes, nada por fora? Não havia hematomas ou cortes que justificassem fraturas internas daquela magnitude. Que força na natureza, ou não, pode fazer uma coisa dessas? E como se isso não bastasse, havia os outros ferimentos, os mais bizarros. Sim, a Lyudmila Dubinina foi encontrada sem a língua, os olhos e parte dos lábios. O Zolotaryov também não tinha os globos oculares. Meu Deus. A explicação oficial dos forenses foi que isto aconteceu post-mortem, que foi a ação da água a correr na ravina e a decomposição natural que causou aquilo, mas é uma explicação que, convenhamos, não conforta ninguém. E só alimenta mais especulação. E depois há a radiação. Li nos documentos que encontraram vestígios de radiação nas roupas de uma das vítimas. Sim, mas há uma explicação potencialmente mundana para isso. O Yuri Krivonichenko, uma das primeiras vítimas, tinha trabalhado na limpeza do desastre nuclear de Kyshtym, 2 anos antes. Numa central secreta. Exato. É possível que tenha trazido essa contaminação consigo nas roupas. No entanto, na atmosfera da Guerra Fria, a palavra radiação foi como deitar gasolina numa fogueira de teorias da conspiração. Então vamos recapitular. Temos uma tenda rasgada por dentro, corpos semi-despidos, com ferimentos de acidente de carro, mutilações bizarras e vestígios de radiação. A investigação original deve ter ficado perdida. Para onde é que foram a partir daqui? Suspeitaram de um ataque? Foi a primeira e mais óbvia hipótese. Um ataque humano. Talvez o povo indígena local, os Mansi. Mas isso foi descartado. Quase imediatamente. Não havia outras pegadas no local, não havia sinais de luta. E os Mansi eram conhecidos por serem pacíficos. Aliás, até ajudaram nas buscas. Certo. Então não foram pessoas. E um animal? Um urso? Um urso não poderia causar aqueles ferimentos por esmagamento? Poderia, mas deixaria um rastro completamente diferente. Teríamos pegadas do urso, marcas de garras e mordidas nos corpos, a tenda estaria feita em pedaços por fora. E não havia nada disso. A cena estava limpa. Exatamente. Os danos nos tecidos moles, como a língua, poderiam ser de necrófagos depois da morte, mas isso não explica a causa da morte nem a fuga inicial. Ok, então as explicações simples não funcionam. E é aí que entramos no território das teorias mais exóticas.
testes militares secretos. Essa foi uma teoria muito popular durante décadas. A ideia de uma arma secreta, talvez um teste de uma bomba de concussão que causou os ferimentos e o pânico. E havia os relatos das esferas voadoras brilhantes na área, vistos por outras pessoas. Exato. O problema é que, para além de rumores e relatos anedóticos, nunca apareceu uma única prova concreta. O governo soviético, e mais tarde o russo, sempre negou qualquer atividade militar na área naquela noite. E a teoria do infrassom? A ideia de que o vento a passar pela montanha criou um som de baixa frequência que os enlouqueceu? Isso parece ficção científica. Não é totalmente ficção. O fenómeno chamado Rave de Vórtice de Kármán é real e o infrassom pode, teoricamente, causar pânico e desconforto físico. Explicaria a fuga irracional da tenda. Mas não explica os ossos partidos. De todo, não explica as costelas esmagadas e os crânios fraturados. É uma peça do puzzle, talvez, mas não resolve o mistério principal. Então, depois de décadas de especulação, onde é que estamos hoje? Parece que a ciência moderna tentou dar uma resposta final. A teoria da avalanche. Exatamente. Nos últimos anos, investigadores russos e suíços voltaram ao caso com tecnologia moderna. Usaram simulações computacionais. Incluindo o software do filme Frozen, não foi? Curiosamente, sim, para simular a física da neve. E concluíram que uma avalanche de laje era de facto possível naquelas condições. Uma avalanche de laje. O que é isso exatamente? Não é a imagem clássica de uma montanha de neve a desabar. Não. É mais subtil, são blocos de neve densa que se partem e deslizam como uma placa rígida. A simulação mostrou que mesmo uma laje relativamente pequena podia ter atingido a tenda enquanto eles dormiam. O peso e a força seriam suficientes para causar aqueles ferimentos internos em alguns deles, sem destruir a tenda por completo. E isso explicaria o pânico. São atingidos por algo no escuro, alguns deles estão gravemente feridos e o medo de uma segunda avalanche, maior, faz-los cortar a tenda e fugir para a floresta. Faz sentido. É a explicação mais completa e cientificamente fundamentada que temos até hoje, junto à maioria das peças. Mas espera, se é assim tão claro, por que o caso não está fechado? Os críticos desta teoria apontam para falhas. As equipas de busca originais não viram sinais de avalanche. Certo. E a inclinação da encosta era considerada demasiado rasa. Esses são os pontos que mantêm o mistério vivo. Os defensores da nova teoria argumentam que uma pequena avalanche de laje pode deixar poucos vestígios, que teriam sido rapidamente cobertos pela neve. E as suas simulações mostraram que a inclinação era suficiente. Mas tens razão, não é uma resposta que satisfaça toda a gente. E há também o detalhe das pegadas. Dizem que as pegadas pareciam organizadas, em fila. Não eram pegadas caóticas de pessoas em pânico cego. Isso não bate certo com uma avalanche. É mais uma das muitas contradições que tornam este caso tão fascinante. Cada facto parece gerar uma nova pergunta. A teoria da avalanche é plausível, talvez até provável, mas deixa estas pontas soltas. Então, no fundo, o que temos é uma explicação oficial, apoiada pela ciência, que é lógica, mas incompleta. E isso leva-me a uma ideia um pouco assustadora. Espera lá, estás a dizer que o facto deles serem tão experientes pode ter sido precisamente o que os matou? É exatamente esse o paradoxo terrível deste caso. Que um grupo de amadores talvez tivesse sobrevivido por não saber o que fazer. É bem possível. A decisão de evacuar a tenda a todo o custo, que à luz do treino de sobrevivência deles faria todo o sentido perante uma avalanche, foi a pior decisão possível naquelas circunstâncias. Se tivessem ficado, mesmo com a tenda danificada, poderiam ter sobrevivido ao frio. A sua maior força, a sua experiência, transformou-se na sua fraqueza fatal. É arrepiante. O caso de Dyatlov permanece um mistério não só pelo que não sabemos, mas por este confronto entre a racionalidade humana e uma força que não conseguimos identificar por completo. Um dos cientistas suíços envolvidos no estudo recente resumiu na perfeição. Mostramos que a avalanche é possível, mas ninguém sabe, de facto, o que aconteceu naquela noite. Ninguém sabe. E isto deixa-nos com uma reflexão final que vai muito para além deste caso. Até que ponto é que a nossa experiência e o nosso conhecimento nos preparam para o verdadeiramente inesperado? E o que acontece quando as regras de sobrevivência, que um grupo como este conhecia de cor, simplesmente deixam de se aplicar perante um evento que quebra toda a lógica que conhecemos? Sim, exatamente isso. E esse caso do Passo de Dyatlov, ele só mostra que no mundo ainda existem muitas histórias mal contadas, mal investigadas, podemos dizer assim, que estão escondendo algo maior, eu diria. Mas então é isso, pessoal. Então ficamos aqui com o nosso podcast e nos vemos na próxima, com
uma nova teoria da conspiração e um novo vídeo para vocês. Falou, deixem o seu like e comentem. Valeu!